Informações do dia, e a informação mais bombástica aí não seria diferente, é referente ao retorno aí oficial do Campeonato Paulista para a data de 22 de julho. Pois é, a bola vai rolar aqui no estado de São Paulo novamente, e eu já abro aqui para perguntas, né? Na verdade, para perguntas não, já abro para respostas de vocês para a pergunta que eu gostaria de fazer, que é: e aí, vocês acham que ficou bem acordado? Vocês acham que isso já deveria ter acontecido, essa volta aí do futebol? Vocês acham que, na verdade, a CBF deveria jogar mais para frente a volta do Brasileirão e aí sim o Campeonato Paulista também ser colocado mais adiante? Enfim, deixa aqui nos comentários para a gente debater, para a gente conversar a respeito disso. Eu já vou falar mais ou menos o que eu penso. Bom, acho que, de acordo com a intolerância ali do Rogério Caboclo, né, de não mudar a data que na cabeça dele ele imaginou que seria a data ideal ali, claro que, né, não é somente isso, né, ele foi ali pressionado por outras forças, por forças ocultas ali, que a gente sabe muito bem quais forças são, né, para colocar logo e de volta logo o Campeonato Brasileiro em disputa. Mas diante desse cenário, diante do que o governador João Dória tinha dito, né, tinha meio que externado de que os clubes paulistas não iriam intercalar, não iriam encavalar assim, esses jogos do Paulistão também com o Brasileirão, etc e tal, acho que a Federação Paulista conseguiu um meio termo interessante aí, principalmente porque vai dar um certo período para os times se prepararem, não vai ser aquela pré-temporada, né, a pré-intertemporada, digamos assim, ideal em termos físicos, mas vai dar um tempo aí para eles de fato conseguirem entrar um pouco mais no ritmo, melhorarem um pouco o seu condicionamento físico, e também vai dar tempo de que eles consigam, nessas 6 datas restantes do Paulistão, desenvolverem aí os jogos sem intercalar com as partidas do Brasileirão. Então, acho que, diante da atual circunstância, do contexto que foi apresentado, a Federação Paulista e os clubes conseguiram aí uma vitória interessante, digamos assim, para poderem disputar o Paulistão sem outra competição para intercalar. E aí vai ter essas diferenças, né? Como eu disse, os jogos vão ser sem torcida, mas as cidades na fase amarela de flexibilização só que receberão esses jogos. E aí quais cidades são essas? É a capital, né, a capital paulista, e na região metropolitana algumas cidades somente. E aí quem que vai se beneficiar com isso? Vão ser os times somente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santo André, que é o líder geral do momento, e o Água Santa. Essas equipes só que, se quiserem, poderão mandar os seus jogos nos seus estádios locais das suas cidades. Os demais não vão poder porque estão naquela fase laranja, até a fase vermelha, muitas cidades, que aí só os trabalhadores essenciais podem circular, né, podem abrir, podem funcionar. E aí, essa é a grande incógnita, né, o que vai acontecer com isso, mas provavelmente a gente vai ter novidades a respeito disso. Os times vão ter que mandar, de certa maneira, o seu mando de jogo nos estádios aí, seja da capital ou seja da região metropolitana. A final está prevista para o dia 8 de agosto, sábado, porque no dia 9 já vai ter aí o início, né, a retomada do Brasileirão 2020 também. E aí a federação está aguardando aí, né, com a CBF, a Federação Paulista, para ver quem são os finalistas, para eles poderem realocar os jogos aí de início da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo está mudando um pouco aonde vai ser a sua concentração. Lembrando que o São Paulo se reapresentou, né, no dia 1º de julho, na quarta-feira passada, onde voltou para o CT ali da Barra Funda, fez ali alguns treinamentos, alguns condicionamentos físicos, alguns testes, algumas situações de exercício e tudo mais, mas agora, a partir de agora, que foi confirmado o retorno para dia 22, o São Paulo vai passar aí para o CT de Cotia, não mais da Barra Funda, vai ser o CT lá de Cotia, onde eles vão ficar ali em isolamento todo esse período. A ideia da diretoria, a comissão ali, é que os atletas, a comissão, todos eles fiquem enclausurados ali no CT de Cotia durante
de mais ou menos de 7 a 10 dias em Cotia, treinando, se aperfeiçoando, melhorando o condicionamento físico para a reestreia, digamos assim, do Campeonato Paulista. Lembrando que o São Paulo joga com o Bragantino na fase de grupos e depois encerra a fase de grupos com o Guarani. Guarani é de Campinas, Campinas não é a cidade que está na fase amarela, que é a fase liberada. Vamos ver aonde vai ser o mando de campo do Guarani aí, para a gente ver o retorno do São Paulo. E aí, nessa última segunda-feira, todos os jogadores foram testados novamente para ver se tinham adquirido ou não a Covid-19. Graças a Deus, todos estão ok, ninguém está contaminado, então todos vão seguir agora para o CT de Cotia e vão ficar ali enclausurados basicamente até esse retorno aí do Campeonato Paulista. E aí o CT de Cotia foi muito adaptado, para recepcionar os atletas, lembrando esse novo normal. Então o que aconteceu ali, foram montadas tendas ao ar livre ali para os jogadores se exercitarem, fazerem musculação, alongamento, etc. Não vai ter mais o vestiário foi fechado. Eles vão ficar em quartos individuais, eles vão ficar concentrados em quartos individuais, cada um no seu quarto, e também todo o CT vai ter protocolos sanitários, vai ter álcool gel espalhado, vai ter uma desinfecção constante de todos os espaços e estruturas ali do CT de Cotia, tudo em prol da segurança de todos os atletas, comissão técnica, diretoria, todos que estiverem lá nesse momento isolados lá em busca dessa preparação para o retorno do Campeonato Paulista. Mais uma notícia para vocês, gente, não sei se vocês viram também, Santiago Trellis está interessando aí o Atlético Goianiense. Hoje Wagner Mancini, ex-técnico do São Paulo, ex-diretor do São Paulo, hoje foi apresentado como técnico do Atlético Goianiense e o clube goiano está negociando, já está em tratativas avançadas, quase certo de ter o empréstimo de Everton Felipe. Mais um pereba aí que a gente vai se livrar, que não sei como, não sei por que motivo o Raí, a diretoria, trouxe Trellis, trouxe Everton Felipe e agora está com esse pepino, esses dois abacaxis na mão, tentando se livrar, principalmente por conta do caos financeiro que o São Paulo vive. Então o São Paulo está tentando enxugar ao máximo o seu futebol, o departamento de futebol, que é o squad, digamos assim, é o espaço onde mais se gasta dinheiro, obviamente, e o São Paulo está tentando se livrar desses dois jogadores emprestados, Então já foi o Everton Felipe e o Trellis também interessa ao técnico Wagner Mancini, que ele já trabalhou no Vitória com o técnico Wagner Mancini. Vamos aguardar para ver se isso realmente se concretiza, porque o Fernando Diniz também já demonstrou que não tem muito interesse no Trellis, não. O Trellis não tem as características que o Fernando Diniz imagina para o ataque ali do São Paulo. Então, sabendo de mais novidades, eu venho e trago aqui para vocês para a gente conversar, tá bom? Acho que as principais notícias são essas. Vamos torcer aí para que essa retomada aconteça da melhor maneira possível e para que a gente consiga esse título, que vai ser algo muito importante nessa saída dessa situação ruim do São Paulo. Presidente novo em dezembro e tomara que a gente vire essa folha e que tudo volte ao normal, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência e vamos São Paulo!